Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos estar trabalhando o capítulo 8 do livro de Daniel, falando sobre a sucessão de impérios, ou um tempo determinado, onde Daniel menciona que no terceiro ano do reinado de Belsazar ele teve uma visão, é como um acrescentar do capítulo 7 com mais riqueza de detalhe, onde ele menciona dois reinos que estaria em evidência nesse cenário, falando com figura de linguagem de um carneiro que tinha dois chifres, representando os reinos da Média e da Pérsia. A gente vai ver a explicação posterior nesse mesmo capítulo, onde ele fala dois chifres alto, um que é mais do que o outro, ou seja, um desses reinos ele se tornaria em maior destaque do que o outro, o consórcio desses dois reinos, medos e persas. Ele fala também de um bode que vinha sobre toda a terra sem tocar o chão, diz que tinha um chifre notável representando o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Diz que ele dirige-se ao carneiro, diz que o derruba, o destrói, e assim, falando da sucessão desse novo império. Ele fala aqui, na sequência, que quando o chifre grande era quebrado, diz que em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, representando, como mencionei, a divisão do Império Grego com os seus 4 generais, os 4 generais de Alexandre, que por sequência depois fala sobre Reino do Sul, Reino do Norte, onde surge posteriormente das cinzas desse império, ou seja, da sequência desse império, o quarto reino, o quarto império, Roma, o Império Romano. Ele fala também de um outro ponto importante, estou mencionando aqui, percebe que Babilônia não entra nesse cenário, fala de Medos e Persas, depois Grécia, eu estou mencionando aqui que posteriormente, o quarto reino, mas ele fala também de um outro cenário, diz que depois ouvi um santo que falava ao outro e disse a esse outro santo que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assaladora, visão na qual é entregue o santuário, o exército, a fim de ser pisado. Uma pergunta, o verso 14 ele responde, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então percebe que ele joga para um tempo distante, 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, quando começaria um processo de purificação ou de vindicação desses impérios que teriam tempo, uma vida ou sobrevida, começando com Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos, no período já do quarto reino. Então começaria esse processo de juízo, de investigação, onde seria purificado, a purificação do santuário e preparar para o novo reino, o reino eterno do Filho de Deus, Messias. Eu quero pegar um pouco da explicação da visão que Daniel teve. Eu pulei grandes partes, pegando só os pontos principais. Você pode depois, caso queira, ler todo o capítulo, buscar as explicações necessárias, né? Temos até um diagrama aqui, onde fala, né, desse período. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né, sobre esses tempos aqui determinados e todos esses detalhes, né, aqui. Mas eu quero focar nessa parte do versículo 19 em diante do capítulo 8, onde ele explica para Daniel. Ele diz, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim, ou seja, o tempo que antecede a volta de Jesus. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha que explicação sensacional. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Eu mencionei Alexandre, o grande, né? E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos serão levantados deste povo, mas não com a força igual ao que tinha. Então eu mencionei ao Alexandre morrer, ainda jovem, não fica herdeiro que assumisse, ou pelo menos não consegue se estabelecer, né? Há uma sucessão aí de, quem sabe, de crimes, de coisas nesse aspecto, e seus 4 principais generais, eles dividem entre si o reino. E posteriormente ele fala de reino do sul, reino do norte, onde surge um reino, um chifre pequeno,
dando lugar para o quarto reino, que não é mencionado aqui, mas a profecia de Daniel 2, Daniel 7 fala sobre os 4 impérios mundiais: Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma em 2 momentos e, por fim, a volta de Jesus, o reino que será estabelecido para todo o sempre. Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo te alcance, nos alcance, que venhamos a cada dia nos preparar para os eventos do tempo do fim, como ele menciona aqui, para o determinado tempo do fim. E em breve vermos Cristo voltar e estarmos com Ele para a eternidade.